Fala galera, boa noite. Alisson Santos, novo Caderno Enem, trazendo aqui a resolução das primeiras questões do Caderno de Biologia 2022. Lembrando que o Caderno de Geografia está disponível gratuitamente no site novocadernoenem.com.br. Esse Caderno de Biologia tem 524 questões, 2009 a 2021. Sempre lembrando que a prova realizada em janeiro de 2022 também está presente. Está tudo atualizado. Então vamos lá. Questão número 1. Arroz e feijão formam um par perfeito, pois fornecem energia, aminoácidos e diversos nutrientes. O que falta em um deles pode ser encontrado no outro. Por exemplo, o arroz é pobre no aminoácido lisina, que é encontrado em abundância no feijão. E o aminoácido metionina é abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. A tabela seguinte nos mostra informações nutricionais desses dois alimentos. Aí tem um comparativo, entre o arroz e feijão, calorias, carboidratos, proteínas, lipídios e colesterol. A partir das informações contidas no texto e na tabela, conclui-se que, então, alternativa A, os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que os do feijão. Então, não podemos fazer essa afirmação baseando-se apenas no número de carboidratos, Então, vamos ver a alternativa número B. Número B não, letra B, O arroz é mais calórico que o feijão, por conter maior quantidade de lipídios. Novamente, não se faz uma afirmação baseada apenas na quantidade de lipídios, A mesma ideia da análise da alternativa A. C. As proteínas do arroz têm a mesma composição de aminoácido que as do feijão. Assim, o arroz é rico em metionina, como a gente viu, um aminoácido, que por sua vez é pouco encontrado no feijão. Já o feijão é rico em lisina, um aminoácido pobre no arroz. Lembrando que as proteínas são formadas por cadeias de aminoácido. O próprio enunciado já nos ajudava a concluir que essa alternativa está errada. Alternativa D. A combinação de arroz e feijão contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol. Correta. O arroz tem várias vitaminas do complexo B, carboidratos, cálcio, ferro, folato. O feijão é um alimento rico em proteínas vegetais, também sendo fonte de ferro, vitaminas do complexo B e demais minerais, para o bom funcionamento do organismo. Então, desse modo, a gente vê que a combinação arroz e feijão mantém níveis de nutrientes muito altos e pouco colesterol, como a gente vê na tabela, 0 grama. E letra E, também é errada, 2 colheres de arroz e 3 de feijão são menos calóricas que 3 colheres de arroz e 2 de feijão. Errada, porque 2 colheres de arroz e 3 de feijão somam 256 calorias, enquanto 3 de arroz e 2 de feijão somam 239 calorias. Então era só fazer a continha aí. Mas se você já tivesse certeza da alternativa D, nem precisava perder tempo, indo na alternativa E. Então, questão número 1, alternativa D de dado. Vamos a 2. Sabe-se que a ingestão frequente de lipídios contendo ácidos graxos, ácidos monocarboxílicos alifáticos
de cadeia carbônica insaturada com isomeria trans apresenta maior risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo que isso não se observa com isômeros cis. Dentre os critérios seguintes, o mais adequado à escolha de um produto alimentar saudável contendo lipídios é: alternativa A. Se contiver bases nitrogenadas, estas devem estar ligadas a uma ribose e ao aminoácido. Alternativa B. Se contiver sais, estes devem ser de bromo ou de flúor, pois são essas as formas mais frequentes nos lipídios cis. Alternativa C. Se estiverem presentes compostos com ligações peptídicas entre os aminoácidos, os grupos amino devem ser esterificados. D. Se contiver lipídios com duplas ligações entre os carbonos, os ligantes de maior massa devem estar no mesmo lado da cadeia. A alternativa é: se contiver polihidroxialdeídos ligados covalentemente entre si por ligações simples, esses compostos devem apresentar estrutura linear. Essa questão é interdisciplinar, né? Tem muito de química aqui, né? Os ligantes de maior massa, posicionados do mesmo lado da cadeia, conferem a posição cis na molécula. Então, a ingestão desses lipídios não é prejudicial à saúde, uma vez que o desenvolvimento de doenças cardíacas é observada na ingestão de lipídio da cadeia trans, ligantes em lados opostos da cadeia carbônica. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Se contiver lipídios com duplas ligações entre os carbonos, os ligantes de maior massa devem estar no mesmo lado da cadeia. Vamos à questão 3. Vamos marcar ali, né? Alternativa D. Questão que facilmente estaria, no caderno de química. Acho que tem mais de química nessa questão do que de biologia. Vamos lá. Uma colônia de formigas inicia-se com uma rainha jovem que, após ser fecundada pelo macho, voa e escolhe um lugar para cavar um buraco no chão. Ali dá origem a milhares de formigas, constituindo uma nova colônia. As fêmeas geradas poderão ser operárias, vivendo cerca de 1 ano, ou novas rainhas. Os machos provêm de óvulos não fertilizados e vivem aproximadamente 1 semana. As operárias se dividem nos trabalhos do formigueiro. Há formigas forrageadoras, que se encarregam da busca por alimentos, formigas operárias, que retiram dejetos da colônia e são responsáveis pela manutenção ou que lidam com alimento e alimentam as larvas, e as formigas patrulheiras. Uma colônia de formigas pode durar anos e dificilmente uma formiga social consegue sobreviver sozinha. Uma característica que contribui diretamente para o sucesso da organização social dos formigueiros é: então vamos analisar. Alternativa A. A divisão de tarefas entre as formigas e a organização funcional da colônia. Sem dúvidas. Uma colônia de formigas é formada por diferentes tipos de indivíduos adultos. Cada um desses tipos constitui o que a gente chama de casta. Então, uma colônia de formigas tem as seguintes castas. Rainha, que é do sexo feminino, tem a função de liderar a colônia e pôr os ovos férteis para perpetuar os indivíduos. Na sequência, tem a operária, que é também do sexo feminino, que são as formigas destinadas a realizar as tarefas dentro do ninho, cuidar das larvas e forragear. Outra casta, soldado, que seu principal e único papel é proteger e defender as entradas das colônias contra possíveis predadores e outras espécies de formigas
que tentem invadi-lo. E a macho, que é o responsável por acasalar com a rainha durante o voo nupcial, deixando-a fecundada para a perpetuação da espécie. Então, na sequência, as alternativas estão todas erradas, né? O fato de as formigas machos serem provenientes de óvulos não fertilizados tem nada a ver isso aí, né, com o sucesso da organização social, a alta taxa de mortalidade das formigas solitárias ou das que se afastam da colônia, a existência de patrulheiras que protegem o formigueiro do ataque de herbívoros, o fato de rainhas serem fecundadas antes do estabelecimento de um novo formigueiro. Então, alternativa A. Questão 4. Suponha que o chefe do departamento de administração de empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente no espaço da empresa. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente não era claro o suficiente para se falar sobre esse assunto naquele lugar. Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a empresa é parte do meio ambiente, a definição que mais se aproxima dessa concepção é. Então, qual a ideia de meio ambiente? Região que inclui somente cachoeiras, mananciais e florestas? Apenas locais onde é possível contato diretamente com a natureza? Locais que servem como áreas de proteção, onde fatores bióticos são preservados? Então, essas três aí, primeiras, são bem limitadas, né? Letra D. Apenas os grandes biomas, por exemplo, Mata Atlântica, Mata Amazônica, Cerrado e Caatinga. Muita atenção para esses termos, apenas, somente. Geralmente, questões com esses termos, alternativas com esses termos, são erradas, né? Qualquer local em que haja relação entre os fatores bióticos e abióticos, seja ele natural ou urbano. Então, sem dúvida, a alternativa é, né? Para responder essa questão, a gente parte da definição clássica, né? Que meio ambiente é o conjunto de todos os fatores que afetam diretamente o metabolismo ou o comportamento dos seres vivos que vivem no mesmo ambiente. Estes incidem a luz, o ar, a água, o solo, que são abióticos, e os próprios seres vivos, que são bióticos, nas relações ecológicas. Entretanto, o meio ambiente também pode ser visto como um conjunto de condições, leis, influências e infraestruturas de ordem física, química e biológica, que vai abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Incluem-se nessa ideia os grandes biomas, mas igualmente cachoeiras, mananciais, florestas e o ambiente urbano. Então, tanto o ambiente abiótico como o biótico atuam um sobre o outro para formar um meio ambiente total, né? A área global de todos os seres vivos e ecossistemas. Então, a alternativa é. Questão 5. Os anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático. Nos anfíbios, a pele é de fundamental importância para a maioria das atividades vitais. Apresenta glândulas de muco para conservar-se úmida, favorecendo as trocas gasosas e também pode apresentar glândulas de veneno contra micro-organismos e predadores. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas características dos anfíbios representam a lei do uso e desuso, atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da pele, transmissão de caracteres adquiridos aos descendentes, futura extinção desses organismos, pois estão mal adaptados, seleção de adaptações em função do meio ambiente que eles vivem. Então, segundo a teoria de Darwin, essas características apresentadas pelos anfíbios
representam a seleção de adaptações em função do meio ambiente em que vive, né? Que o ser humano vai se adaptando às condições que ele encontra. Né? Então, a alternativa é futura extinção desses organismos, pois estão mal adaptados. Não, eles estão se adaptando ao meio para manterem-se vivos, né? Transmissão de caracteres adquiridos aos descendentes, atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da pele, lei do uso e desuso. Essa lei do uso e desuso e a alternativa B são outra teoria, né? Se não me engano, de Lamarck. Temos aqui a questão D. Vamos responder, né, essas 6 aqui para fechar. Nos últimos 60 anos, a população mundial duplicou, enquanto o consumo de água foi multiplicado por 7. Da água existente no planeta, 97% são de água salgada, de mares e oceanos, 2% formam geleiras inacessíveis e apenas 1% corresponde à água doce, armazenada em lençóis subterrâneos, rios e lagos. A poluição pela descarga de resíduos municipais e industriais, combinada com a exploração excessiva dos recursos hídricos disponíveis, ameaça o meio ambiente, comprometendo a disponibilidade de água doce para o abastecimento das populações humanas, né? Se esse ritmo se mantiver em alguns anos, a água potável tornar-se-á um bem extremamente raro e, consequentemente, caro, né? Caríssimo. Considerando o texto, uma proposta viável para conservar o meio ambiente e a água doce seria fazer uso exclusivo da água subterrânea, pois ela pouco interfere na quantidade de água dos rios. Alternativa, né, equivocada. Desviar a água dos mares para os rios e lagos de maneira a aumentar o volume de água doce nos pontos de captação. Também não. Alternativa C, promover a adaptação das populações humanas ao consumo de água do mar, diminuindo assim a demanda sobre água doce? Com certeza não, né? D, reduzir a poluição e a exploração dos recursos naturais, otimizar o uso da água potável e aumentar a captação da água da chuva. Então é até agora a alternativa mais lúcida, né? Que propõe soluções ao problema da falta de água, né? Do muito consumo da água. É realizar a descarga dos resíduos municipais e industriais diretamente nos mares, de maneira a não afetar a água doce disponível. Completo absurdo, né, essa alternativa. Então, a alternativa D, né? O grande problema está justamente na poluição e na exploração indiscriminada dos recursos naturais, que destrói nascentes e degrada rios e lagos. Então, tem que aumentar a captação da água da chuva, que é uma medida também viável e econômica, e evitar a poluição, né? Agora vamos a essa questão mesmo, essa alternativa, letra E. Vou marcar logo a D aqui, que fala de jogar os resíduos, né, letra E, no mar. Isso ia desencadear outro problema, né, ecológico, né, que não é a solução mais viável, né? Ia afetar toda a vida marinha. A alternativa C falou da promover a adaptação das populações humanas ao consumo de água do mar, né? Isso é extremamente oneroso, né, em relação à compra de equipamentos de dessalinização, porque ninguém vai beber água salgada, né? Tem que ser água potável. A B, que a gente comentou também, é desviar água dos mares para os rios e tal. É impossível, né? Misturar água salgada do mar com água do rio doce, né? Isso iria aumentar o volume de água doce nos pontos de captação. A água seria salobra, né? Então é impossível, né, de que misturar água doce iria aumentar o volume de água doce, né? Pelo contrário, iria diminuir. E a A, né, que falou, a água subterrânea também faz parte do ciclo da água. Portanto, quando a gente mexe na água subterrânea, vai interferir em fatores atmosféricos, climáticos,
né, com o regime das águas superficiais dos rios e lagos e com as nascentes. Então, uma questão também bastante simples. Então é isso, galera. 6 questões aí do caderno de biologia. Acessem o site, nossas redes sociais e sigam firmes, né, nos estudos. E até breve.